Eu fui, assim, aprendendo e me corrigindo de muitas coisas. Eu ainda continuo mudando, continuo descobrindo coisas novas e continuo reavaliando, porque eu percebi que esse caminho não é um caminho pavimentado, né? Ele, na verdade, não é nenhum caminho. A gente é que tem que ir fazendo o caminho. E Deus nos coloca nas situações, a gente precisa tirar as melhores lições de cada coisa. O que eu tenho recordação de coisas que eu aprendi já nos primeiros anos de padre e que permanecem, foram experiências nos atendimentos de confissão. Eu posso até dar um exemplo. Essa foi uma coisa, e outra foi em relação ao tratamento com os leigos. Com os leigos eu posso dizer que é a coisa mais simples assim. É no início de padre, aquele negócio da gente querer fazer as coisas certas e às vezes não considerar as dificuldades dos leigos. Então me lembro de algumas vezes em que uma vez que eu fui chamado a atenção de uma pessoa que eu tinha organizado o curso de batismo, nessa época eu era seminarista ainda, acho. E aí estava tudo organizado e a senhora, que era uma das que estava mais à frente, não chegava. E quando ela chegou, eu reclamei. Eu falei, poxa, olha, mas que horas são? E ela era minha amiga até hoje, ela era muito doce, muito simpática, mas naquele dia ela me deu uma bronca. Ela falou, eu não sou seminarista. Eu tenho filhos. Eu tenho filhos para sair de casa, eu tenho que deixar meus filhos lá. E na hora que ela deu a bronca assim, na hora eu já me arrependi, pedi desculpas e aprendi a lição. De que a gente tem que olhar para a realidade de quem colabora com a gente dentro do que ele enfrenta. É um voluntário, então isso aqui eu tomei para a vida. A outra vez foi uma bronca que eu dei essa eu já era padre, tinha acabado de celebrar a 4ª missa lá na paróquia de periferia. Nossa, 4ª. Tudo, e as capelas eram longe, tudo, e aquela vez uma pessoa que fazia o comentário na missa se estendeu demais e eu fiquei bronqueado, não falei nada na missa, mas na sacristia, na saída, eu falei, aí assim, eu dei uma bronca. Não fui grosseiro, não fui mal educado, mas eu reclamei. E essa teve uma atitude que eu agradeço até hoje. Ela virou para mim e falou, você está cansado. E saiu. E aí, depois eu fiquei, ela tem razão. Aí eu durante a semana, eu fui atrás dela para conversar, para pedir desculpas, né? Falei, olha, você me desculpe, realmente, eu acho que eu me deixei levar pelo cansaço, porque a minha reação não foi proporcional. Ela falou para mim assim, fica tranquilo, eu conheço os padres, conheço bem os padres, e conheço você. Você não é desse jeito. Para mim era muito claro, você estava muito cansado ali. Aí eu falei para ela, olha, eu agradeço a Deus por eu ter tido essa situação com você, que compreende. Não é? Porque se fosse com uma pessoa de uma outra caminhada, podia ter estragado tudo. Então, esse tipo de coisa eu já nos primeiros anos de padre eu tomei, que valem até hoje. A confissão teve tanta coisa boa que aconteceu. Eu tenho uma pessoa, eu voltava de São Paulo, eu ia almoçar tarde. Às vezes ia almoçar 1h, 1h30, 2 horas eu tinha que estar atendendo confissões. Eu li mesmo. E eu não tinha coragem de dispensar a pessoa da confissão, então o horário estendia, era até 5 horas, mas eu estendia. Daí 7h30, 19h30 eu tinha missa, não dava tempo de jantar. Aí eu acabava indo, nem tomar banho, ia para a missa. A missa era longe, voltava tarde, chegava em casa umas 11 horas, para daí tomar um banho, jantar e dormir até no máximo 11h30, para no outro dia, 4h30, acordar para ir para a paróquia, para vir para São Paulo para estudar. Inclusive, o domingo era assim. Mas naquela época eu não assim, estava empolgado com o ministério, então vivia esse ritmo louco, né? Eu me lembro de uma vez uma pessoa que veio assim, eu estava no limite de chamar a atenção dela, né? Dizer, olha, eu preciso sair, né?
Quando depois ela disse assim, sem que eu tivesse interrompido, no final ela disse: padre, eu não saí de casa para vir na igreja. Eu saí de casa para me atirar na frente de um carro, passei aqui perto, vi a igreja aberta, resolvi entrar. Vi o senhor atendendo, resolvi confessar. Não era confessar, era desabafar, na verdade, né? Na hora que ela falou isso, eu falei: graças a Deus que eu não interrompi a fala dela, né? Ela, na época, ela vive ainda, já encontrei esses dias, ela tinha uma situação difícil na vida, que ela tinha um irmão que era um pouco solto, usava droga e tal, e esse irmão tinha um HIV. E ele não era muito inserido na família, ela não tinha mais contato com ele. E eu comecei a incentivá-la a fazer uma visita para ele. E ela foi. E aí ela passou a visitá-lo regularmente. Depois de um tempo ela queria que eu fosse lá, era em outro bairro. Eu fui lá. Conheci esse irmão dela naquela situação de cama, e ele então totalmente aberto para o evangelho e tudo, né? E até que ele faleceu, mas esse retorno à convivência com ele, a assistência que ela deu para ele, depois fez bem para ela. Uhum. E depois eu a encontrei muitas vezes, até recentemente. Então, eu fiz: olha o que aconteceu ali naquela cerimônia, naquele momento da confissão. Outra vez teve uma senhora que veio e ela tinha um bloqueio de confissão, porque ela tinha sido... Assim, um padre foi duro com ela, e era uma pessoa catequista, gente de dentro da igreja, mas ela tinha o trauma de confissão. E ela falou para mim assim, que ela veio de uma outra paróquia, resolveu vir se confessar comigo, porque ela disse que o marido dela, que não era muito de igreja, um dia chegou em casa e falou para ela assim: hoje eu confessei com um padre que não olhou no relógio. Nossa. E ele, que não era de... Isso bateu, né, para ela. E aí ela foi... Eu falei para ela: mas talvez não seja eu, né? Não, ele descreveu: é o senhor. E aí ela, então, pôde falar, né, e fazer a confissão dela e tudo mais. Eu fui professor muito tempo, eu sempre conto isso e falava para os meus alunos. Até hoje, se eu estiver atendendo confissão, eu não olho para o relógio. Mas naquela época é porque eu estava empolgado com o ministério. Hoje eu tenho que segurar a mão aqui embaixo. Porque é a tendência da gente, você tem outro compromisso, tá? Tem que prender a mão. Mas eu me lembro disso aqui lá no primeiro ano de padre, e eu penso, um simples gesto de olhar no relógio para um senhor pode ser como que um fechamento. É. Eu não sei o que ele tem dentro. Quer dizer, e isso ser uma coisa tão forte para uma pessoa assim, a ponto de ele fazer esse comentário, e a esposa resolveu vir conversar também por causa dessa história. Então, nas confissões, e isso até hoje eu faço. Só que é o seguinte: para poder fazer isso, eu tive que tomar uma decisão na vida de não seguir o ritmo do mundo. O ritmo que o mundo quer me impor, ou os outros padres, nem o bispo, de seguir o meu ritmo. Porque eu posso fazer 10 mil coisas, mas não está inteiro ali, na hora que eu estou fazendo. Então, é por isso que a gente precisa tomar as rédeas da vida da gente. Eu não posso deixar que o ritmo do mundo é que me leve a fazer coisas, quando, na verdade, a gente às vezes está fazendo, estou atendendo você, mas estou olhando para lá. Não. Né? Então, foi uma decisão que eu tive que tomar, porque já no início de padre eu cheguei à conclusão de que naquele ritmo eu não duraria como padre muito tempo. Olha só. E eu falei: eu quero ser padre até o fim, então eu tomei a decisão. Por isso, às vezes, eu sou meio devagar, às vezes alguém reclama, fala: podia dar mais, podia fazer. Não. É como dizia Santo Agostinho: dá-me o que me pedes e pede o que quiseres. Uhum. Se eu sou um pouco mais lento, se eu tenho dificuldade para uma coisa, se o meu ritmo é assim, eu falo: bom, se Deus quisesse que eu estivesse fazendo maratona, que ele tinha me dado essa velocidade, mas não deu, né? Aí, ó, um corredor de maratona aí. Então...